Nossa, boa tarde. Ah, meu nome é Eliane, como a Zilma já falou. Eu quero agradecer o convite e falar que nesse momento, eu estou aqui representando a terapia ocupacional e também a Abrato, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais. E foi uma parceria que a gente fez com a Telesaúde para que a gente pudesse fazer um pouco da fala, né, de levar para outros espaços qual é o papel da terapia ocupacional diante de algumas situações, de alguns atendimentos, de algumas realidades. Eu preciso falar para vocês que esse é um tema difícil para falar, assim, que me desgastou um pouco, né, enquanto eu estava tentando confeccionar essa aula. Eu vi o tanto de gente que foi convidada, então eu sei que tem muita gente com uma bagagem incrível para falar sobre o tema, mas eu fiquei impactada por alguns casos, e achei muito importante vir aqui hoje falar. Então, eu sou formada no Maranhão, eu sou maranhense, talvez vocês vejam algumas palavras que sejam um pouco diferentes, o sotaque, mas deve ser por isso. Me formei no Maranhão, sou presidente, no momento, da Associação dos Terapeutas Ocupacionais, tenho um MBA de Gestão em Saúde, fiz residência multiprofissional em Saúde da Criança, também pelo Hospital Universitário do Maranhão, fiz algumas especializações, entre elas de terapia intensiva pediátrica e neonatal, e a minha experiência aqui dentro do hospital e no CAPES, como profissional. Mas antes de entrar na área de saúde, eu tive uma outra experiência com adolescentes. E essa experiência foi uma experiência muito maior do que toda que eu já tive aqui dentro dos dois espaços, que foi a criação de 2 filhas. Então, quem é mãe, né, quem tem adolescente em casa, sabe que essa é uma experiência que não tem comparação. E antes de ter filhas, de ter essas 2 filhas, eu morei num convento por um curto período de 1 ano. Eu tive um trabalho também com adolescentes, tá? Que eram adolescentes que tinham engravidados, seja de um padrasto, por um abuso, por um namorado, e que foram expulsas de casa, que foram abandonadas, e nesse convento a gente acolhia e fazia um trabalho de, de ajuda, de ensino, de acolhimento, de reestruturação, tanto pessoal como laboral, de inserção, tá, na vida social, né? E foi lá que eu fiquei sabendo da terapia ocupacional. Depois que eu saí, que eu tive as minhas filhas, que eu fui voltar a estudar, quando eu fui pesquisar sobre que área que eu deveria estudar, porque estava muito em dúvida sobre psicologia e serviço social, 2 irmãs, 2 freiras, tinham iniciado a terapia ocupacional, o curso de terapia ocupacional, e me convidaram para conhecer e fazer terapia ocupacional, porque elas sabiam do carinho que eu tinha pelo trabalho da congregação. E aí eu fui estudar terapia ocupacional. Então, assim, hoje eu estou aqui, gente, para fazer uma reflexão, tá? Não gostaria
e peço que ninguém se sinta, em alguns momentos, eu vou trazer, né, eu citei algumas profissões nos slides, mas não é uma crítica, eu compreendo os meus erros, eu sei os meus erros, eu estou dentro do sistema de saúde e sei de todas não, mas de grandes falhas que temos, das limitações que temos, passei de, da, da ponta, né, do hospital para o CAPES e consegui ver um pouco mais de como funciona a rede, e para mim isso foi um crescimento enorme e gratificante, e aí eu comecei a ver como que é difícil estar num outro espaço, e foi por isso que eu vim falar aqui hoje, porque nesse momento que eu estava no CAPES, eu consegui ver o espaço da família. Tá? Quando eu estava dentro do hospital, eu recebia os adolescentes em um momento. E aí eu conhecia a mãe, ou a avó, ou a tia, poucas vezes os pais, mas eles saíam e o contato se perdia. Quando eu fui para o CAPES, e aí foi, mesmo sendo um CAPES, a gente recebia a partir de 18 anos. Era um adulto jovem, né? A pessoa fez 18 anos, já chegava lá no CAPES. E foi a implantação desse serviço, então, no primeiro momento, tinha uma demanda reprimida muito grande. Então, chegou muita gente por tentativa de suicídio. E tinha muito jovem. E o desespero que eu vi não só no adolescente, mas na família, quando a gente ia passar as orientações e a gente seguia as recomendações das cartilhas de suicídio, as orientações que a gente é ensinado, que nós recebemos nas aulas, eu ficava assim, como que ela vai colocar isso em prática? Como que isso vai ser possível diante da realidade dessa pessoa? Então, o que eu trouxe para a gente conversar aqui hoje foi sobre esse momento que eu vivenciei, né? E eu trouxe um estudo de caso. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a adolescência, mas o que a gente vai dar ênfase é sobre um estudo de caso e o que nós podemos fazer, como que nós podemos ser apoio para essa família. Nós temos um papel e nós podemos colocar ele em prática de diferentes formas. Não vou chegar aqui para vocês dizendo assim, eu acho que isso ou aquilo é certo, porque não é dessa forma que funciona, né? Nós temos algumas orientações, mas quando a gente pensa em clínica ampliada, quando a gente pensa em singularidade, isso fica muito claro, cada caso tem que ser ouvido, tem que ser acolhido, e a partir dali a gente vai determinar como agir. Então, para mim quem está falando aqui tem uma certa dificuldade, porque a gente não está vendo o rosto de quem está do outro lado, então a gente não sabe como que a pessoa está ouvindo. Eu não sei se aqui tem alguém que já passou por essa experiência. Eu não sei se isso vai tocar tão diretamente alguém, porque quando a gente vê os dados, a gente sabe que teve um familiar, eu tive um parente, fulano teve um tio, fulano teve, sabe? E pode ser acolhido de uma forma diferente de outro que vai escutar como profissional. Então, quando a gente vê o rosto, é diferente, mas eu espero que seja uma troca onde a gente possa conversar. Tem o chat aqui que vocês podem colocar, fiquem à vontade. Eu estou falando aqui com vocês, mas eu estou lendo aqui as mensagens de vocês também, tá? Então, se eu me perder um pouquinho, é porque eu estou lendo ali as mensagens de vocês.
E aquilo que eu puder ir esclarecendo e inserindo, eu vou falando, tá? Vou conseguindo fazer aqui. Então, a gente vai dar ênfase aqui na nossa contribuição e na parte do estudo de caso, tá? Um relatozinho aqui, não é um estudo de caso, na verdade é um relato de caso. Essa parte do adolescente eu só trouxe mesmo para a gente ter, né, uma compreensão de quem é esse adolescente que tem uma família. Mas eu já vi que teve a psicologia, teve a enfermagem, teve muita gente falando, então eu não vou ficar dando tantos detalhes, tantos dados sobre esse tema. Obrigada. Adolescência, né, a gente já tem algumas definições, e aí quando eu me lembro desde a minha formação, me ficou muito gravado o termo que a minha professora falou, a professora de estudo do desenvolvimento, que era o termo aborrecência. Então, eu fiquei assim, chocada, como que eu estou aprendendo sobre desenvolvimento do adolescente, que sempre vem junto com o desenvolvimento infantil, e a professora está falando sobre aborrecência. Isso fica gravado na cabeça da gente, porque por um tempo eu tive que ficar, sabe, dando uma mordidinha na minha língua. Eu não posso ficar usando esse termo. Eu estou trabalhando com adolescente, e eu gosto de fazer brincadeiras, quando eu estou falando com os meus pacientes, com os meus clientes, independente de como a gente vai chamar, eu gosto de fazer brincadeiras. E às vezes pode vir algum termo, né, que a gente acha que é brincadeira, mas que para quem está do outro lado pode não ouvir como brincadeira, pode entender de uma outra forma. Então eu tinha que sondar como que ele sentia essa palavra, e aí eu fazia alguns grupos aqui no hospital para eles falarem o que eles entendiam de adolescência e como que eles viam esse termo. E eu nunca vi um adolescente chegar e dizer que estava tudo bem ser chamado de aborrecente. E a gente tem algumas classificações, e aí eu peguei essa, que foi da Unicef, para a gente entender e ficar com essa idade, de 12 a 18, porque é o que a gente usa dentro do CAPS, tá? Do CAPS infantil, porque a gente vai falar um pouco, a gente não vai falar do CAPS, mas quando encaminhar para o CAPS, que é algo que a gente tem que saber. Se a gente está dentro de um serviço, a gente tem que saber o momento de encaminhar para outro serviço para poder dar essa assistência. E a gente tem que entender esse momento dessa pessoa, desse adolescente, que é um momento de desenvolvimento, tanto físico quanto psíquico, social, intelectual, e isso tudo influencia na família. Porque até então, a gente, como mãe, como tio, como um professor, como um profissional de saúde, a gente tinha um certo domínio. A gente dizia para a criança, faz, e faziam. E quando chega na adolescência, ele começa a questionar. Questiona o que você fala, questiona o seu pensamento, ele questiona e começa a construir novas ideias. E o questionar não é uma coisa agradável para a maioria das pessoas. Os pais não querem perder esse controle, os professores não querem perder o controle. Então, o adolescente, ele começa a incomodar, né? Não era para ser assim, a gente deveria incentivar esse questionamento, porque é desse questionamento que vão surgindo outras coisas, outros pensamentos, outras formas de crescimento, mas a gente já vai se incomodando com o questionamento. A criança tem um questionamento que é, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Mas a gente chega a pensar, que bonitinho. O adolescente, a gente começa, nossa, que porre, que chato. Né? Por que não faz isso como eu mando? Então a gente começa a perceber uma perda. É a perda do comando sobre o adolescente, é a perda, e começa a perder de outras formas também.
Porque ele começa a questionar e ele começa a buscar outros rumos. Começa a buscar emprego, começa a buscar amizades. E aí a gente quer saber também uma outra coisa aqui hoje, para a gente saber de quem que a gente está falando, quem é esse adolescente. A gente precisa saber de qual é o adolescente que nós vamos cuidar. Se eu quero saber quem é a mãe, quem é o pai, onde é o contexto que ele vive, eu preciso saber quem é esse adolescente. Geralmente, a gente tem uma visão de adolescente, que é esse adolescente com uma rotina. Rotina, tudo bem. Todo mundo tem uma rotina organizada ou desorganizada, que é uma rotina que que mora com os pais, que é uma rotina que tem acesso ao estudo. Esse que eu estou falando especificamente neste momento, tá? O adolescente da classe média. Geralmente, quando eu falo com os meus colegas, quando eu estou num momento de convívio com algumas pessoas e que falo sobre adolescente, o que vem na cabeça é: ele tem acesso ao telefone, ele tem acesso à televisão, ele tem acesso a estudo, ele tem acesso à saúde, ele tem acesso. E a gente esquece que a maioria dos brasileiros não se encaixam na classe média. A gente tem que pensar e refletir quem é esse adolescente, quem é essa família. Existem algumas pesquisas que nos ajudam a refletir sobre isso, a entender quem é essa família. Tudo bem, telefone, muita gente tem, mas não é tão acessível assim. Eu sei, eu conheço muita gente que eu tentei mandar orientação e não tinha como mandar, porque não tinha telefone. A gente acha que todo mundo tem telefone, não é bem assim. Então, quem que é o adolescente ao qual nos referimos? É um adolescente de classe média? Quantos adolescentes a gente conhece que tem um pai e uma mãe vivendo com eles? Será que é um adolescente de classe baixa? Esse adolescente dessa música, eu nunca tinha visto essa música. É uma música de Chico Buarque. Gente, se vocês nunca ouviram essa música, vocês deveriam dar uma olhada nela. Quando, seu moço, nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, e eu não tinha nem nome para lhe dar. Quando foi levado, não sei lhe explicar. Foi assim levado ele a me levar. E na sua meninice, ele em um dia me disse que chegaria lá. Olha aí, o meu guri. Chega suado e veloz do batente e traz sempre um presente para me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço para enfiar. O guri, lá no mato, acho que tá rindo, acho que tá rindo. De papo pro ar. Vocês podem ler o final, tá? Depois, para vocês entenderem bem quem que é esse adolescente ao qual nós estamos nos referindo. Um adolescente de classe baixa, que não tem um pai, que precisa ajudar a mãe, que dá o seu jeito, né, de ajudar essa mãe, que muitas vezes vai atrás de drogas para vender, ou vai trabalhar na feira, vai dar um jeito, vai ser diferente se é menino ou se é menina, se está na prostituição ou se está trabalhando na casa de alguém. Esse é um adolescente que a gente precisa saber que está precisando do nosso auxílio. Ainda tem outro tipo de adolescente. É o adolescente abaixo da pobreza. E que por muito tempo eu me recusava a dizer
que é aquele que vive na miséria, ou miserável. A palavra miserável eu não queria utilizar, que era muito usado lá onde eu morava, lá no convento. Era um pessoal que as freiras eram da Itália. E elas usavam muito isso. A gente tem que ajudar os miseráveis. Isso me incomodava tanto. E eu ficava, por que vocês ficam chamando de miseráveis? E ela falava, porque são. Se as pessoas não têm o que comer, não têm onde morar, se está nessa situação, é miserável. Moram com a avó, foram abandonados pelos pais, estão cuidando dos irmãos, não tem, sabe, um mínimo de dignidade. Precisa que o outro vá lá e dê o que ele precisa para viver. Eles são o quê? Como que a gente pode dizer que não são miseráveis? Então, a gente precisa saber quem é o adolescente. Se ele, e chegaram esses outros dados, se ele é um chefe de família, então o número de lá chefiado por criança e adolescente é muito grande. Vai fazer diferença a raça e a etnia, se é menino ou se é menina, a região onde vive. A gente pode dizer que uma pessoa que vive na periferia de São Paulo tem uma condição muito pior do que quem vive aqui no Espírito Santo. Mas quem vive no semiárido, por essa estatística, também está muito, muito precarizado, né? Vive numa situação lastimável. Se está na Amazônia, se é índio. Então, assim, a pobreza que esse adolescente vive, a violência, a situação de gravidez, a escolaridade, são muitas questões que a gente precisa considerar na hora da gente pensar no adolescente que a gente está atendendo e a família a qual nos referimos. Às vezes, a família desse adolescente é outra adolescente. É a esposa dele. Às vezes, esse adolescente não tem ninguém. É um morador de rua que é um amigo que ele tem. E quais os ambientes de proteção que ele tem? Às vezes, esse ambiente de proteção também é ambiente de risco. A escola pode ser as duas coisas. Pode ser um ambiente propício para criar laços, amizades, ou dele sofrer bullying, se ele estiver na escola. Porque apesar de ter essa disponibilidade, essa lei de respaldo e tudo mais, ele pode não ter acesso. O namoro, a amizade, pode ser que proporcione o risco, né? A comunidade pode ser um ambiente de risco, como pode ser também de proteção. A igreja. Então, todos os ambientes, é preciso que a gente entenda que pode trazer um risco ou uma proteção para o adolescente. Algumas situações de risco podem estar dentro da família, se ele recebe um apoio, se ele não recebe o apoio da família, se ele se sente confiante, se ele não sente confiança nessa família, se tem violência. Também na escola é a mesma coisa, como nas amizades, né, no namoro. Todas essas situações podem servir, assim como os ambientes podem trazer para o adolescente o risco ou a proteção. E aí é algo que a gente tem que refletir, que a gente tem que trazer para a nossa prática. Como que eu vou proteger o adolescente e deixar de fora essa família? Como que eu não vou entender, nem escutar ou acolher essa família? Como que eu não vou entender que esse contexto está influenciando na saúde desse adolescente?
Eu trouxe rapidamente esses dados, foi só esse, gente, como eu falei, não trouxe tantos, né? Porque me chamou a atenção. No mundo, o suicídio, a taxa de suicídio está caindo. Já no Brasil, está crescendo entre os adolescentes. Ao todo, né, segundo esse autor, são mais de. É um dado assim, mais de 20 mil adolescentes tiram a própria vida. E outro dado que eu achei muito importante, que está na cartilha do suicídio, é esse nome que está lá, cartilha do suicídio, tá? De 50% a 60% de quem tirou a vida já foi atendido por profissional de saúde. Geralmente, as garotas tentam se matar mais, mas os meninos, né, chegam a concretizar mais pela forma, porque os meninos são mais impulsivos, eles tentam com armas, eles tentam com meios letais, né, assim, de uma forma muito mais bruta. E aí as meninas tentam com remédio, dar um tempo de socorrer. E coisas que a gente pensava, situações que a gente pensava que poderiam ajudar a prevenir, por exemplo, como o acesso à internet, nessa pesquisa, eles viram que não, porque o jovem ele vai buscar como tirar a vida e não como prevenir, não estratégias de controle, né, ou de lidar com o suicídio. Isso me chamou a atenção. E a gente vê que existem políticas nacionais de saúde mental, infanto-juvenil, existem várias, e a gente sabe, né, o ECA está aí há muito tempo, que auxilia, né, que respalda o direito do adolescente, que diz que ele é um sujeito de direito, apesar de tudo que ele vivencia, ele é um sujeito de direito, que merece esse acolhimento, que deve ter, não é só que merece. Ele tem o direito de ter todos os seus direitos garantidos no território, uma construção de rede que não seja limitada, que a gente tenha essa implicação no encaminhamento, não é só encaminhar. E eu confesso, como eu falei, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu admito, aqui dentro do hospital, eu pego e dou um encaminhamento. Já fiz acesso, né, assim, contato com a escola? Sim. Já fiz contato com o CAPES? Sim. Barra. Acabou. Não fico acompanhando o que aconteceu depois. E aí, foi isso que eu disse. Eu conheço as fragilidades. Eu conheço os limites. No dia seguinte, tem outro paciente. Mas, aí é que está. Esse é o ponto. Existe a unidade de saúde, existe o CAPES, então, assim, eles também têm o papel. E se a rede se comunica, se a rede faz um bom serviço, existe um outro profissional para dar o segmento. Se eu não der apenas um pedaço de papel para o paciente, se eu consigo fazer o matriciamento, consigo estabelecer um contato, já é o esperado, já é muito bom, sabe? Então, eu já consigo fazer algo de diferente, mas eu já estou me adiantando. Então, existe a saúde no sistema de garantia, como eu falei, que é o Estatuto da Criança, que chega e faz essa doutrina de proteção para garantia dos direitos do adolescente, que diz, né, e reconhece como sujeito de direito, como caráter prioritário, tá? Dentro de um sistema que não é só um sistema de saúde, mas um sistema de assistência social,
educacional, de segurança, que é composto por entes públicos e privados, que devem fazer articulação de uma forma geral. Não é só de forma isolada. E a gente tem que estar ciente disso para a gente garantir o direito. Existem atores se articulando para promoção, para defesa e para garantia do direito. Então, a gente deve se conversar. A gente não deve trabalhar isoladamente. Se a gente começar a trabalhar isoladamente, as coisas não funcionam da forma adequada. Mas a gente tem que conhecer. A gente tem que saber que ela existe. Desta forma, é mais fácil de funcionar, quando cada um faz a sua parte, se relaciona e leva para o outro, vamos trabalhar em conjunto, e as leis, elas existem e respaldam o nosso trabalho. Mas a gente precisa ir atrás, tá? Existem os princípios fundamentais de atenção ao adolescente que trazem, né, essa necessidade de singularidade, de possibilidades e escolhas. E aí é por isso que eu estou aqui hoje, como terapeuta ocupacional, falando um pouco, e eu comecei falando dessa singularidade, da importância de clínica ampliada, da importância de entender alguns papéis, porque como a terapia ocupacional trabalha, né, pensando de uma forma de contribuir para a sociedade, contribuir para esse adolescente, para esse papel ocupacional de estudante, de amigo, da família, incluir a família nessa saúde dele, sem perder de vista os papéis que ela desempenha também. O adolescente tem alguns papéis, a mãe tem alguns papéis, e a gente vê de forma individual cada um deles, garantindo o direito de cada um, garantindo que cada um tenha essa justiça ocupacional que a OMS reconheceu, né, e trouxe de uma forma muito casada com a terapia ocupacional, que reconheceu que a saúde ela pode ser afetada pela incapacidade de realizar atividades e de participar das situações de vida que são causadas por barreiras ambientais, por problemas que existem na estrutura e na função do corpo, que é a forma que nós trabalhamos, a terapia ocupacional. E por isso a gente se coloca nesse papel. Então, às vezes, eu precisei trazer um pouco, né, o porquê que a terapia ocupacional se coloca nesse papel de saúde mental, se coloca trazendo esse tema, porque a gente não está em muitos locais. Quem está dentro de uma unidade básica talvez nunca tenha trabalhado junto com o terapeuta ocupacional. Quando eu cheguei no CAPES, me perguntaram, né, a maioria do pessoal nunca tinha trabalhado com um terapeuta ocupacional dentro de um CAPES. Que quando eu me formei, tinha vários TOs dentro do CAPES e para onde eu fui não tinha, não conheciam. Então, por isso eu precisei trazer também um pouco do que a gente faz, tá? De como que a gente faz esse cuidado centrado no indivíduo, utilizando a CIF, né, Classificação Internacional de Funcionalidade, porque a gente tirou a centralidade da doença e colocou o indivíduo. Então, a gente pensa na ocupação, no fazer, pensa nos contextos, no ambiente, e a gente não vai falar de cada um, não é o objetivo de hoje, mas é importante saber que quando a pessoa adoece, ela tem todos esses fatores comprometidos. E as ocupações, elas ficam comprometidas. Se a pessoa tem as ocupações, sejam as atividades de vida diária, as atividades instrumentais, o lazer,
a educação comprometida, então a terapia ocupacional é chamada a atuar. As ocupações são isso que eu acabei de falar, que se refere às atividades desempenhadas no dia a dia, na vida diária da pessoa. E que são importantes que a gente observe. Porque se a pessoa não consegue desempenhar, com certeza isso limita ela no seu dia a dia. E de uma forma que atinge não só o físico, mas o emocional, o social. E aí é importante que a gente entenda que a pessoa, ela é um todo. Né? Quando a gente pensa em suicídio, a gente não pode pensar que a gente tá falando de uma coisa só. A gente está pensando de uma pessoa no todo. Por isso que eu trouxe falando do contexto, tá? E aí eu trouxe esse estudo de caso. O estudo de caso é sobre um adolescente de 13 anos, que é filho de pais separados, e é importante saber que são ambos de curso superior, hoje morando, na época, né, em cidades diferentes, Pi morando com a mãe e com a irmã e visitava o pai uma vez ao ano. Eles mudaram de estado quando ela tinha 11 anos, por causa do trabalho da mãe, e ela cursava o ensino fundamental, nunca tinha reprovado. Tinha poucos amigos na escola, a família não é católica, e aos 12 anos, Pi falou para a mãe que era transgênero. E aí começou a apresentar dificuldade na escola, automutilação, entrou em processo de depressão, e aos 13 anos realizou 3 tentativas de suicídio. Nesse período, se afastou dos colegas e parou de falar com o pai. A mãe, em uma consulta com a pediatra, foi alertada sobre a depressão e foi incentivada a procurar o serviço de emergência psiquiátrica. E aí a gente vai ver agora, na prática, como que foi. Aí a gente entra no objetivo da aula, tá? Que é falar um pouco do contexto da família. Eu falei bem rápido, li bem rápido o estudo de caso, porque eu estou vendo aqui o horário, tá? Que eu terminei falando muito tempo mais do adolescente, gente. Peço desculpa já. Então, a gente vai ver na prática como que aconteceu com a família desse paciente. Em relação à saúde, tá? Devido às tentativas desse adolescente terem acontecido em um tempo passado, não foi quando ele foi atendido pela pediatra, Pi não sabia precisar a data, logo, ele não conseguiu ser atendido no hospital psiquiátrico. Ele não estava na tentativa de suicídio naquele momento, então ele não foi atendido no hospital psiquiátrico. Ela conseguiu uma consulta em um outro hospital, no ambulatório, para um acolhimento com a enfermagem e depois com o psiquiatra. Pelo plano de saúde, só tinha psiquiatra infantil com vaga para 6 meses. Ela iniciou, o paciente iniciou acompanhamento psicológico pelo plano e tentou acompanhamento com a terapia ocupacional, porém não encontrou pelo plano de saúde nem na rede pública. Conseguiu uma consulta com o herbiatra, porém a herbiatra só conseguiu fazer uma consulta e saiu do serviço. Isso foi na área da saúde. Na escola, Pia apresentava dificuldade de ir para a escola e para realizar as atividades, apresentando choro fácil, isolamento e desejo de abandonar a escola.
sofreu bullying, pressão pelos professores para participar das atividades. A mãe foi chamada a atenção por bilhetes, telefonemas, reuniões escolares e até por pais de colegas que proibiram os filhos de andar com Pi. Em reunião com os professores, pedagogo e coordenador, a mãe foi desestimulada a apresentar relatório da escola para conseguir vaga prioritária de atendimento na unidade de saúde, pois estes acionariam o conselho tutelar para investigação sobre tentativa de suicídio e negligência da mãe. Então, assim, a mãe não podia buscar a rede pública porque ficou com medo, né? Ela trabalhava e ficou com medo de acionar a rede, com medo do conselho tutelar. Olha, isso é uma imagem que a gente tem do conselho tutelar, né? Eu vejo isso. Quando a gente fala de acionar o conselho tutelar, os pais ficam com muito medo. E a gente sabe que quem tem tentativa de suicídio, eles têm uma prioridade na consulta na rede básica. Se eu estiver enganada quem é da rede básica, me diga se mudou, porque até então tinha. Sobre os amigos e a família. Pi tem uma irmã, e a irmã mais velha frequentava a escola e precisou se afastar da aula durante 15 dias para ficar com o Pi, porque esta foi afastada da escola. A mãe iniciou acompanhamento na saúde do trabalhador, com terapeuta ocupacional, psiquiatra e psicólogo, e foi afastada do trabalho por 15 dias. E quando foi orientada a afastar mais dias, não aceitou devido à condição financeira. O pai, ao ser contactado pela mãe, disse que não podia ajudar e cortou contato. Os familiares da mãe, residentes em outro estado, se prontificaram em aceitar Pi em suas casas, porém tinha 2 anos que não se viam e tinham pouco vínculo e muitas convicções religiosas sobre a situação. Logo, sem vínculo nem contato com famílias paternas, nem religião, nem comunidade. Essas eram as orientações prestadas e são algumas das orientações que nós prestamos às vítimas, né, às famílias, aliás, que têm vítimas de pessoas que tentam suicídio. Então, eu lembro muito bem de ter feito essa orientação. Gente, vocês têm que fazer uma vigilância com o seu adolescente, com o seu familiar, não pode deixar ele sozinho, vocês têm que impedir o acesso a isso, que é corda, faca, medicamento. Só que, assim, são orientações que a gente dá. Mas, de verdade, qual é a possibilidade de um familiar conseguir fazer isso sem uma rede de apoio, nenhuma rede de apoio? Esses 3 objetos foram os 3 objetos que Pi utilizou nas tentativas de suicídio. Não foi uma corda, foi o cabo de telefone. Não foi uma faca, foi a tesoura que ela usava dentro do estojo escolar. E aí, agora pensando na mãe. Essa não é a foto da mãe, tá? Não, tá? Então, a mãe, trabalhadora, em um período, fez acompanhamento com TO, com psicólogo pelo plano de saúde e com psiquiatra. Não mantinha contato, seus papéis ocupacionais ficaram todos fragmentados, se afastou dos amigos, porque a maioria, né, ela não queria falar da situação, tinha um isolamento da outra filha, que também estava no processo de sofrimento, não conseguia manter uma relação de namoro, porque como que podia
ter cabeça para qualquer outra coisa ou inserir uma pessoa na vida. E como mãe, sobrecarregada. A irmã tinha acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque também ficou sobrecarregada de cuidar da irmã, de se afastar da escola. Começou um namoro também muito complicado para chamar. Não posso dizer, eu ia errar falando que era para chamar atenção. Não, ela também tinha os problemas dela, né? E tinha a vida dela. E foi sugada por essa mãe para participar desses cuidados. As estratégias que a mãe teve com a supervisão da terapia ocupacional, que foi tentar identificar com PI alguma coisa que lhe despertasse o desejo, né, que lhe despertasse, que lhe oportunizasse a expressão, porque foi 4 psicólogos e ela não conseguia criar vínculo. Então, ela não gostava de falar. Ela não se expressava, pessoa. Então, a mãe começou a buscar outras formas de expressão. E conseguiu essa forma de fotografia, de desenho, de costura. E era muito, muito difícil, porque tinha que ficar junto, com cuidado, para não deixar faca, tesoura, agulha, nada assim que ela pudesse utilizar para uma nova tentativa. E aí tinha também de tirar de casa, de levar para algum passeio, utilizava a fotografia para fazer isso. Vamos fotografar, aí usava um passeio, né? Vamos usar a fotografia e fazer um passeio. Vamos desenhar, mas vamos desenhar fora de casa, você vai ter mais inspiração. Para poder a mãe ter um pouco de apoio, vamos fazer uma viagem e no caminho você tira fotografia. Então, foram estratégias que foram adotadas e que foram tornando possível o vínculo, uma vinculação maior entre essas 3 pessoas. E aí ela foi descobrindo algumas atividades que para ela foram significativas e que ela foi expressando o sofrimento dela. Ela pessoa, tá, gente? Ela foi mostrando através de imagens, né, o que ela estava vivenciando, o que ela desejava, porque a fala não era para ele uma possibilidade. Dentro do acompanhamento psicológico, eu lembro que eu cheguei a conversar com o psicólogo, a psicóloga, a qual ela teve um vínculo maior, e eram utilizadas cartas para fazer uma expressão também. Então, o que a gente vê? Muito estigma e discriminação. Porque as pessoas que sofrem dentro, né, com algum tipo de transtorno, ou que apresentam doenças, qualquer coisa voltada para a saúde mental, a gente vê muita discriminação. As pessoas se afastam, as pessoas consideram mimimi, as pessoas consideram pouca surra, sabe? Pouca oração, mas nós não podemos fazer isso. Nós somos profissionais de saúde, a gente tem que entender e acolher e ver o sofrimento real que existe e que pode, né, ser minimizado quando a gente acolhe essa família, quando a gente escuta, quando a gente não rejeita, quando a gente entende que, às vezes, essa mãe, esse familiar, ele precisa de orientação,
que não é só a gente dizer faz isso, mas talvez pensar junto com ele como que isso é possível. E aí aqui foi algumas frases, e aí foi isso que eu falei, gente, eu coloquei, quem falou não foi como crítica, mas para a gente entender que a gente erra. Como eu falei, aqui mesmo durante a aula, eu cometi, né? Eu já ia começar a falar uma palavra e eu cometi um erro. E por que aparecem esses nomes? Porque são as pessoas que têm mais contatos e que estão em maior números, então provavelmente é muito mais fácil de falar alguma coisa que a mãe não gostou. Não teve nem como a terapia ocupacional cometer os erros dela, porque não tinha terapia ocupacional na unidade de saúde. Ela não chegou aí no CAPS. Então, assim, uma frase que ela me disse que ficou muito marcada foi essa primeira. Quem tenta suicídio, uma hora vai conseguir realizar. Isso não é uma coisa que seja comprovada. Eu, particularmente, não acredito nisso, porque a depressão, que é uma das principais causas de suicídio, precisa ser tratada. E como toda doença, precisa de acompanhamento. Se a gente trata a depressão, então por que a gente deve deduzir que a pessoa vai se suicidar? Se fosse assim, né, então não tinha por que a gente tratar. Essa outra do psiquiatra, eu nem vou ficar lendo todas, mas assim, o que chamou a atenção, porque são os profissionais que ela teve contato, que escutaram a história, que viram o sofrimento e que, ao invés de fazer o apoio, de fazer uma escuta qualificada, deram certas coisas de retorno que desmotivaram a continuar. Então, assim, essas 3 tentativas que o Pi teve, ela não sabia como que tinha sido. Ela ficou sabendo aí junto com a enfermeira, quando a enfermeira falou, ele tentou se matar com uma tesoura e um carregador. A mãe não sabia, porque Pi contou para ela durante um atendimento individual. E a gente sabe, dentro da política, está dizendo que o adolescente tem direito ao sigilo. Isso é ética. Antes de você falar para o familiar, você tem que dizer para o adolescente que, por resguardo da vida dele, você vai falar para a família. Mas não foi feito isso. E o psiquiatra falou a terceira. Foram 3 tentativas. Você não viu as marcas? Quando eu conversei com a mãe disse que não tinha nenhuma marca. A própria criança nem lembrava quando tinha sido. Quando a mãe levou a criança, né, o adolescente, no pediatra, já não tinha mais marcas. O adolescente foi tirado da escola, a mãe foi tirada do trabalho, foi colocada uma situação onde foi acusada de negligência, né? Foi vista pela escola. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas não deu nenhum apoio. Essas fotos, eu lembro que a gente tentou fazer um trabalho de exposição. Olha, por que você não vai lá, conversa com a escola, para quando o adolescente voltar, ele expor essas fotos, e aí vão tirar o foco do afastamento dele para a exposição. A mãe foi lá para tentar fazer a exposição e não conseguiu, porque tinha que fazer um processo, que tinha que ir na Secretaria da Educação, e tinha que ser a mãe, que tinha que ser isso.
E aí não teve a exposição. Mas também teve esse acolhimento que foi da professora de educação física. E foi quem a mãe buscou para acolher a filha. Só que no ano seguinte ela saiu da escola. A professora de educação física, numa reunião, onde todo mundo só queria saber de nota, o pedagogo disse que todo mundo tinha problemas, né? Como se uma nota de uma criança fosse a mesma coisa de uma outra que estava tentando tirar a vida. A professora chegou e falou essa frase: eu perdi o meu pai por suicídio e eu reconheci que o adolescente estava passando por um sofrimento e eu vou tomar conta, pode deixar. Mas foi preciso muita exposição da família, do adolescente, que às vezes eu chamo, que eu fico falando no feminino, porque a maioria considera menina, porque não houve uma mudança, né? Então, e diante dessa realidade, gente, eu pergunto para vocês o que nós podemos fazer. Nós, profissionais de saúde, nós, amigos, porque nós não desempenhamos só um papel, nós somos amigos, nós somos comunidade, nós somos professores, nós somos filhos, nós somos namorados, namoradas, esposos, mães, né? Então, assim, mas hoje, como profissional de saúde, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa. A gente pode fazer o nosso papel de uma forma muito maior, muito melhor. A gente pode fazer, sabe, dar um outro significado para essa família. A gente pode tirar o estigma da nossa prática. A gente pode tirar... Eu estou correndo um pouquinho porque eu estou olhando o horário, tá? A gente pode fazer um acompanhamento adequado para essa família. A gente pode desempenhar o nosso papel de cidadão, manter uma educação, e todos vocês que estão aqui, vocês estão buscando isso, né? Então, assim, são muitas palestras que a Telesaúde está fazendo, e é muito importante que a gente esteja aqui fazendo esse aprendizado, né? A gente pode trabalhar em rede. Então, quando eu fui lá para o CAPES e vi esse outro espaço em um matriciamento, entender que era importante discutir, e eu vi o trabalho lindo dentro da unidade de saúde, e vi também um outro lado que depende do profissional que está lá. Então, eu ia em uma unidade de saúde e via um tipo de trabalho, e ia no outro e via outro tipo de trabalho. E eu achava isso muito estranho, porque assim, a legislação é igual, mas era diferente o olhar de cada profissional. Então, lá dentro do CAPES, se eu ia para uma unidade fazer o matriciamento, eu explicava, olha, para ir para o CAPES, o paciente já não pode estar em crise. Quando está em crise, ele vai para o hospital. Depois que passou a crise, aí ele vai lá para o CAPES. Se já passou muito tempo da tentativa, vocês acolhem, vocês da unidade estão mais perto da família, vocês conseguem assumir, conhecer essa família. E se vai para o CAPES, o trabalho de vocês não terminou. Vocês continuam, tá? A gente continua conversando. Aqui no hospital, eu também faço isso. Se eu recebo um paciente que eu sei que faz uso do sistema de saúde, vamos dizer assim, que está fazendo acompanhamento no CAPES, eu faço hoje eu faço. Eu ligo para o CAPES para saber, essa pessoa está em acompanhamento com vocês, como que é?
ele tem adesão, ele não tem, ele tem família, para entender olha, ele está aqui com a gente, ele não deixou de ir nos grupos porque não quer mais acompanhamento, é porque ele está internado. Então, é muito melhor. É um tempo que a gente deixa de atender para dar uma qualidade nesse atendimento. A gente tem que encarar esses desafios. A gente sabe que são muitos desafios, né, em todas as áreas, não é só dentro da saúde mental. Qualquer área tem desafio, qualquer área que a gente seguir, eu sei que tem aluno aqui, então, assim, qualquer área que a gente seguir, a gente vai encontrar desafios. Mas é a vida. E a gente está aqui para isso mesmo, para estudar, para se capacitar, para fazer o nosso melhor, né, para colaborar, para incentivar, e é por isso que eu estou aqui também, para tentar fazer um pouco do meu trabalho, tentar passar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu vivenciei, estimular, chamar vocês também para fazer parte, né, dessa construção, me disponibilizar, inclusive, para fazer um pouco mais, porque cada vez que a gente vem aqui falar, a gente aprende um pouco. Quando eu comecei a ler sobre isso, né, sobre esse tema, eu fiquei assim, eu fui colocando slide, mais slide, quando eu vi já estava em 50 e tantos, aí depois eu tive que sair tirando, gente. Porque por menos conteúdo que tem aí, tem pouco sobre o tema da família, é muito, muito escassa. A gente não acha quase nada. E aí é muito estranho isso. É muito estranho como que a gente pode, né, prestar nossa assistência em território, no território, para o adolescente e não buscar saber quem é a família dele. Lembrando isso que eu falei, que às vezes a família é a esposa. Acabou de sair daqui uma menina, sabe assim, muito jovem, com um bebezinho, e o marido dela era tão jovem quanto ela. São dois adolescentes. Às vezes a família é outra adolescente, que não sabe nem cuidar do próprio filho. Lembra lá daquela música que eu estava lendo ali, que eu nem consegui ler toda, porque é uma realidade nossa. Então, assim, as famílias inseridas no contexto de crise suicida precisam de auxílio para que possam construir-se e reconstruir-se como um sistema de apoio, de proteção. E esse sistema de apoio pode ser dado, em parte, por nós. Né? É o nosso trabalho. Olha uma pessoa aí fundamental nesse sistema de apoio, que é o agente de saúde, que vai lá e conhece essa família, que vai lá nas casas. Né? Então, assim, cada um de nós temos o nosso papel, tá? Cada um contribuindo da sua forma e trabalhando em rede, trabalhando em conjunto, trabalhando com a individualidade do outro, respeitando o trabalho do outro. E eu acho que, não sei nem se eu consegui passar tudo o que eu queria passar, mas como eu falei, assim, eu vi que tem tanta gente que pode falar muito, muito mesmo sobre isso, mas eu agradeço muito por todos vocês que estão aqui e que tiraram o tempo para participar hoje. E a frase que eu deixo é essa: a nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Quando a gente pensa no suicídio, né, geralmente as pessoas buscam assim, por quê? Por que ele tirou a vida? Não tem. A gente não consegue explicar a dor do outro. Mas pode ter certeza que algumas coisas se pensa. E pode ter certeza também que, sim, muita dessa dor foi pela falta de esperança de coisas que queriam ser vividas e que não vão ser vividas.